Seja bem-vindo ao Fisiologia na Prática. Adonis Carnevale falando, e para mim, de antemão, gostaria de, acima de tudo, parabenizá-lo por você ter imergido, ter mergulhado de cabeça nessa missão, não só para com você, para com sua carreira, que eu tenho certeza que vai influenciar diretamente nela. Todavia, para em prol de nossa grande e querida educação física. Eu, Adonis Carnevale, me sinto honrado em ter você aí e que possamos juntos, de coração, trilhar um caminho do qual eu farei meu máximo para levar tudo aquilo que complicaram na tua vida para a prática. O curso de Fisiologia na Prática, ele tem esse intuito, ele tem descomplicar o complicado, levar aquilo que é inentendível para o entendível, é levar aquilo que você pensa que, poxa, beleza, lindo o que o meu professor falou, muito bacana o que ele falou, entendi até como está no quadro, todavia como funcionaria aquilo com o meu aluno? Como funcionaria aquilo com o meu paciente? Então, até abrindo já a oportunidade para eu falar desse curso, é um curso que vem nessa vertente. É um curso que ele tem assuntos de uma complexidade alta, todavia que você vai ver que eles vão se misturar e vão fazer um enorme sentido para o seu dia a dia. E é claro, com aquele toque especial do Fisiologia na Prática, que é levar sempre o conteúdo para a prática. O meu dever aqui, minha missão é que você saia das aulas, saia dos módulos, entendendo como aplicá-los, entendendo como que a fisiologia, como que o nosso organismo atua na prática. Por exemplo, você vai entender como o que está acontecendo com as glândulas endócrinas, por exemplo, durante uma corrida. Por exemplo, seu aluno está a 10 km por hora na esteira. O que está acontecendo com o sistema nervoso central dele? O que está acontecendo com o pâncreas dele? O que está acontecendo com o coração? O que está acontecendo com a hipófise, que é uma das glândulas que ficam aqui no nosso cérebro, no centro cerebral? O que está acontecendo com a neurohipófise? O que está acontecendo com as outras glândulas? Por exemplo, tireoide, ou por exemplo, as glândulas suprarrenais. O que está acontecendo com o sistema músculo-esquelético desse seu aluno? Pois bem, pessoal, o curso Fisiologia na Prática ele vai vir nesse sentido. Você vai olhar para o seu aluno, seja qual for a atividade, e eu prometo para você, você vai passar um raio-x nele, você vai saber o que está acontecendo no organismo, o que fazer agora, qual o próximo passo, como trabalhar com determinados indivíduos. Portanto, essa é a minha missão para com você. E nada mais do que eu devo para você gratidão. Muito obrigado por entrar de cabeça nessa jornada. E mais uma vez, quero poder estar junto contigo nessa missão e poder, acima de tudo, auxiliá-lo ao máximo na sua carreira. Muito obrigado mais uma vez. Seguinte, em relação aos conteúdos que nós vamos abordar nesse curso, eles são vastos. No primeiro módulo, por exemplo, nós vamos tratar do metabolismo como um todo. Por exemplo, como acontece a ressíntese, a formação de energia no nosso organismo. Como que eu continuo uma determinada atividade. Quais são as vias de ressíntese do ATP, que nós vamos ver que é a nossa moeda energética. Como cada via atua nessa ressíntese e se elas atuam exclusiva ou se elas atuam de maneira concomitante. E se elas atuam de maneira concomitante, será que elas atuam dessa maneira tão concomitante, tão bela? Nós vamos também aprender certos... As pessoas às vezes me perguntam, Adonis, por que começar de repente, por que é tão importante começar com o metabolismo? Cara, você vai ver que nos próximos módulos o metabolismo vai fazer muito sentido, nós vamos precisar muito dele. Seja no módulo que, por exemplo, que já é a seguir, que é depois do módulo de metabolismo, que é o módulo de avaliação diagnóstica. Mas enfim, no metabolismo ainda nós vamos ver o porquê que ocorre a fadiga na musculação, cara.
Você vai ver na prática o porquê que a pessoa não consegue, mesmo se você vai pagar R$1 milhão para ela não consegue fazer 8 repetições máximas, por exemplo. Por que acontece essa falha? A famosa falha concêntrica. Por que acontece essa fadiga? O que está acontecendo realmente dentro do músculo do cara? Ou da moça? Da mulher, enfim. Outra coisa. Como que o organismo tem, quais são as saídas que o organismo possui para fazer com que nós continuamos o exercício? Essa é a maravilha do metabolismo e é isso que você precisa entender nesse nosso primeiro módulo. E aí nós entraremos também no final do módulo, a gente vai aprender o porquê você respira, que é uma pergunta que eu adoro fazer e eu me fazia essa pergunta muito quando eu estava na faculdade. Por que você respira? Já se fez essa pergunta? Se você responder que é por causa que, porque senão sem oxigênio a gente morre, eu vou te dar um puxão de orelha, meu irmão. Seguinte, fica com essa dúvida aí que nós vamos responder durante os nossos módulos. No segundo módulo, pessoal, a gente trata de assuntos também de extrema importância e, acima de tudo, extrema raridade na educação física. A avaliação diagnóstica hoje em dia é de profunda tristeza que eu digo isso para você, todavia ela é feita de maneira jogada. E sinceramente, não se é feito uma avaliação diagnóstica mesmo. O que se faz hoje nas academias, que nós vemos por aí, são testes. São apenas coletas de dados. E essas coletas de dados, na verdade, elas não servem para nada, porque são só números, e aí eles ficam jogados. Por exemplo, você tem 13% de gordura. Tá, eu tenho 13% de gordura. Eu tô bom? Eu tô ruim? Eu tô excelente? Ou eu tô na média aí, pra minha idade? Como que eu tô? Enfim, é isso que não acontece. A pessoa mede seu bíceps, mede seu peito, mede tudo, mede a garganta e tal, mas você não sabe qual que é o diagnóstico. Se você tem algum risco de doença cardiovascular ou plurimetabólica, se você tem algum déficit aí no seu dia a dia, algum déficit funcional. Se você tem alguma dificuldade de repente de brincar com o seu filho, se de repente o aluno tem um filho e não consegue brincar até hoje, enfim, a avaliação diagnóstica ela vai além de apenas números. Infelizmente o que a educação física atual entrega são dados. Ou seja, nem a avaliação acontece. Portanto, pessoal, para não delongar muito, a avaliação diagnóstica, os módulos, nós vamos aprender como fazer a composição corporal. Será que eu preciso da famosa biopedância para fazer a composição corporal? Ou seja, investir 500, 400, 300, R$1.000 numa biopedância? Será que eu preciso do adipômetro para fazer a composição corporal? Ou será que com ferramentas mais baratas e que cabem no seu bolso, você consegue fazer um diagnóstico fidedigno de composição corporal? Depois da composição corporal, nós vamos aprender também a analisar duas variáveis que entram na avaliação diagnóstica, principalmente funcional, de que diz respeito à avaliação funcional, que é a aptidão cardiorrespiratória, que aí nós vamos estudar uma variável muito importante para nós, e a aptidão neuromuscular, que é a famosa força. A pergunta que fica, você já viu alguém avaliar, diagnosticar força, níveis de força? Pois bem, é o que você vai aprender aqui no Fisiologia na Prática. Nós vamos aprender como diagnosticar a força muscular do seu aluno, porque nós sabemos que a força ela está diretamente também ligada a doenças cardiovasculares e metabólicas. Beleza? E aí nós também vamos aprender a diagnosticar inúmeras variáveis clínicas, por exemplo, alguns exames sanguíneos. Então nós vamos aprender a diagnosticar colesterol total, nós vamos aprender a diagnosticar HDL, LDL, que são as frações do colesterol. Nós vamos aprender a diagnosticar glicemia de jejum, nós vamos aprender a diagnosticar glicemia casual, nós vamos aprender a diagnosticar hemoglobina glicada, que é um dos exames também que são interessantes ser pedidos para os nossos alunos quando eles têm algum risco ou algum histórico de diabetes na família. Enfim, a partir desse módulo de avaliação diagnóstica, nós vamos migrar para um módulo de prescrição e montagem de treinos para pessoas normais, por exemplo, para sedentários, adultos, jovens, enfim,
entretanto sem patologia. Nós vamos entrar nesse módulo de periodização de treino, planejamento de treino, que eu posso aí ter uma pergunta para você. Não quero parecer arrogante, entretanto, pergunte hoje para a academia que você trabalha, para o dono, não sei, para quem gerencia, qual a porcentagem de alunos que atingiram resultados? Eu tenho certeza absoluta que a resposta dele vai ser não sei. E agora eu faço uma pergunta para você, um tanto quanto provocativa. Qual porcentagem, você como professor de musculação ou você como personal trainer, treinador personalizado, qual a porcentagem dos seus alunos atingiram resultado nos últimos 6 meses? E quando eu falo resultado, eu não estou dizendo resultado, ele achou que emagreceu, achou que ele ficou mais magrinho, perdeu um pouquinho, a calça ficou mais... Não é isso. Eu estou falando resultado palpável. Quantos por cento ele aumentou da força? Quantos por cento ele melhorou a aptidão cardiorrespiratória? Quantos por cento ele melhorou a descomposição corporal? Quantos por cento os níveis sanguíneos dele melhoraram? É disso que eu estou falando. E aí, não tem como a gente atingir resultados se nós não tivermos um meio para o tal. E é por isso que entra esse módulo de planejamento de treino, periodização de treinamento, do qual nós vamos aprender como eu periodizar, como que eu vou planejar o melhor treino para levar meu aluno de um diagnóstico X para um prognóstico Y. Você vai aprender passo a passo essa evolução. É o que a gente devia ter aprendido na faculdade, meu amigo. É o que nós deveríamos ter aprendido na faculdade, minha amiga. Entretanto, nós não aprendemos. Portanto, esse módulo é de extrema importância, não somente para a sua carreira, mas para que nós consigamos evoluir mesmo o nosso trabalho como profissionais. Esse é um dos módulos onde você vai sentir na pele, falar assim, me tornei um verdadeiro profissional. Pois bem, pessoal, após isso, nós vamos aprender, nós vamos entrar no mundo das patologias, e nós vamos aprender, por exemplo, o que é uma diabetes, qual é a fisiopatologia, quais são os medicamentos, quais são as formas de tratamento, qual é a melhor maneira de periodização, planejamento de treino para um diabético. Nós vamos entrar também com obesos, que é uma patologia também, de onde vem essa fisiopatologia da obesidade, nós vamos aprender quais são os agentes pró-inflamatórios, que são chamados de adipocitocinas, que influenciam no organismo como um todo, do seu aluno diabético. Agora, por exemplo, você tem um aluno diabético, alguém na academia ou algum aluno de personal. Ele não tem apenas um pouquinho mais de tecido adiposo. Não se engane, ele não tem. O que está acontecendo lá é de uma gravidade exorbitante. O que está acontecendo no organismo dele. Portanto, é aí que você ganha maior valor. Por quê? Você está tratando com um doente. Muitos, ainda na nossa área, o aculturamento da sociedade, tratam o obeso como apenas mais uma pessoa com um pouco mais de tecido adiposo. E nós vamos aprender nesse módulo especificamente de que a realidade não é essa. Infelizmente, a obesidade traz enormes malefícios. E nós vamos aprender não só o que é a obesidade, todavia, quais são os medicamentos que muitos médicos prescrevem para os obesos, quais são algumas cirurgias mais utilizadas com os obesos, que é a bariátrica, que é a lipoaspiração, se elas funcionam realmente, fisiologicamente, se elas funcionam realmente. E nós vamos aprender também quais são as maneiras de tratamento dessa obesidade. Qual a melhor maneira de periodização. E nós vamos saber também que não existe só o tratamento físico. Nós vamos além da obesidade, nós vamos além do exercício físico. Porque afinal não estamos tratando apenas com máquinas. Nós estamos tratando com seres humanos, com pessoas acima de tudo. Portanto, não negligenciamos o ser pessoa, o ser humano, tá bom? Nós também vamos passar por um módulo, que é o módulo de doenças cardiovasculares. Nós vamos aprender sobre hipertensão, nós vamos aprender em relação a
aterosclerose, nós vamos aprender em relação à insuficiência cardíaca, ao paciente que já teve um infarto agudo do miocárdio, ou paciente que já teve algum acidente vascular encefálico, enfim. Nós vamos entrar nesse tipo de patologia. E aí aprender também essa fisiopatologia. Nós vamos aprender juntos quais são os medicamentos mais utilizados, né, nesse meio, nessa galera, nesses pacientes. E como que o meu treino vai influenciar não só na fisiologia desse doente, todavia como que ele vai influenciar no medicamento. E como que o medicamento vai influenciar no meu treino, se tem ou não ligação, se tem ou não influência. Para fechar, nós vamos fechar com um módulo do qual eu gosto bastante, que é um módulo eu posso chamar de biomecânica aplicada. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar na sala de musculação, nós vamos ver os movimentos mais utilizados numa sala de musculação ou numa sala de treinamento de contra-resistência e vamos juntos, passo a passo, detalhar de como é realizado esse movimento, quais são os músculos envolvidos, quais são as maneiras mais corretas, o padrão motor da tarefa daquele dado movimento, enfim. Para que isso tudo, Adonis? Simplesmente para deixar você apto, preparado para entrar no mercado de trabalho ou para estar diferente, se destacar no mercado de trabalho. Imagina só, você com todos esses conteúdos, e não somente só com esses conteúdos na teoria, todavia sabendo como aplicá-los na prática. Você acredita que a sua carreira vai mudar? Você acredita que você vai ter um potencial diferente dos demais? Você acredita que com isso você terá um poder de transformação, não só na sua carreira, todavia na educação física como um todo? Portanto, é para isso que serve fisiologia na prática. Nada mais, nada menos, para elevar você, sua carreira, a educação física. E espero poder compartilhar de momentos com você. Importante eu ressaltar aqui que esse curso ele vai estar disponível online para você. Você vai poder acompanhar passo a passo cada módulo, quantas vezes você quiser. Ele vai estar disponível até um determinado tempo. Todavia, até esse tempo chegar, você pode ver, rever, usufruir do quanto quiser desses vídeos. Eles são seus. Então aproveite, veja mais de 10 vezes cada vídeo, porque é importante. E você vai ver, como um grande amigo meu falava, um grande parceiro meu falava, o Leonardo, sobre Confúcio. Ele tem uma frase muito bacana, que é aquela: um homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. Então pode ver 10 vezes, que cada vez que você vê, você vai tirar uma ideia diferente disso. Pode crer em mim, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por você estar entrando nessa jornada comigo. Fico lisonjeado e digo, farei o meu melhor para que